Olá meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim e vou aproveitar essa breve videoaula aqui para apresentar bem objetivamente o que significa, o que representa o processo de seleção de pessoas. Sabemos que dentre as atribuições da área de gestão de pessoas é o processo seletivo que viabiliza contratar e admitir novos funcionários. E que esse processo se inicia justamente quando é levantada a solicitação para a ocupação de algum cargo que tenha ficado em aberto ali em uma empresa. Ou seja, sem ninguém para assumir as funções específicas desse cargo. Então, a busca pelo novo profissional se inicia especificamente com a etapa de recrutamento, que é a divulgação da oportunidade de trabalho diretamente para os possíveis candidatos que queiram assumir o cargo em aberto. Geralmente, a forma mais comum de atrair candidatos, já sabemos, é por meio do recrutamento externo, quando a oportunidade é divulgada para profissionais que venham de fora, ou seja, que ainda não compõem o quadro de funcionários efetivos da empresa. Mas existe também o recrutamento interno, que é praticado quando o possível novo ocupante do cargo em aberto seja um profissional que já trabalha na organização e queira, assim, ser remanejado para este outro cargo que tenha ficado em aberto. Mas aí, tanto o recrutamento externo como o interno apresentam, no entanto, impossibilidades para agradar a todos os possíveis interessados. Por isso, é possível praticar também o recrutamento misto, no qual aqueles que já atuam na organização e desejem ocupar o cargo em aberto, como profissionais que também sejam captados aí no mercado, juntos poderão competir então a uma mesma vaga. Existe também a alternativa do e-recruitment, o recrutamento virtual, que consiste no emprego dos recursos da internet para se divulgar oportunidades de trabalho e captar assim currículos, já filtrando informações conforme que seja questionado numa inscrição ao preenchimento de um formulário online. De todo modo, a partir do momento que a oportunidade de emprego ela é anunciada, todos que tiverem interesse em trabalhar ali na organização vão correndo se candidatar. De modo que, se a divulgação do recrutamento realmente foi promissora, poderão surgir vários candidatos e assim também um considerável volume de currículos e indicações que poderão se acumular para que a equipe de gestão de pessoas possa analisar e identificar o candidato mais apto. É nesse momento que surge o grande desafio para a gestão de pessoas. Como selecionar esses candidatos? Para se atender então às expectativas de um bom desempenho para o cargo que tem ficado em aberto, vai ser imprescindível conhecer muito bem as condições de trabalho e, principalmente, apurar as estimativas de como deva ser o perfil mais desejado e coerente para o respectivo cargo. Os gestores de RH devem, então, definir aí critérios a serem muito bem avaliados no processo de seleção, que, logicamente, sejam definidos quanto às prioridades e às exigências próprias das atribuições daquele cargo em aberto. Portanto, a seleção consiste basicamente em conhecer os candidatos. Para isso, é necessário planejar como eles poderão se apresentar. Cabendo então aí a nossa equipe de gestão de pessoas programar os encontros com os candidatos, sendo preciso para isso definir o local específico para que possam se apresentar, bem como especificar aí os horários certos para que cada candidato, um a um, possa trazer informações para os analistas que estiverem analisando quem poderá ser o contratado ou o admitido. E para se garantir qualidade nas apresentações desses candidatos, o ideal é que sejam delimitados subgrupos. Por quê? Se a gente tiver aí um grande número de candidatos, a gente precisa ter uma condição, dar condições para que todos realmente possam se apresentar ali. Então, para a gente ter condições de contratar novos funcionários, todo o processo deve ser muito bem planejado, inclusive também em relação às técnicas que possam ser aplicadas. De todas as técnicas, a mais comum é a entrevista, que possibilita o candidato se apresentar através de uma conversa, mas que, se for aplicada sozinha, pode ser insuficiente para conhecer mais criteriosamente aí o candidato. Então, existem também técnicas complementares que poderão ser aplicadas, a exemplo das dinâmicas de grupo, que são promissoras para a gente ter uma previsão, uma estimativa de como cada candidato venha a interagir com colegas de trabalho. Essas técnicas, logicamente, elas têm que ser muito bem planejadas para se garantir conhecer e avaliar as competências dos candidatos para uma oportunidade de emprego proposta. Então tem que questionar, como que nós vamos avaliar bem as competências? Cada uma dessas técnicas implica, então, na necessária consideração a alguns candidatos.
Em uma entrevista, por exemplo, um candidato ele pode saber falar tão bem de si que ele pode incorrer no risco de levantar falsas promessas e relatar aí alguns aspectos que não sejam realmente condizentes com o seu jeito de ser, unicamente porque ele ali deseja ser aprovado e classificado na seleção. E quando acontece do profissional de RH levantar algum questionamento que coloca ali em xeque algo que o candidato tenha mencionado, fica mesmo muito feio. E o resultado, logicamente, pode ser a imediata desclassificação de quem tem acabado de levantar alguma mentira tentando se autopromover. E há também alguns cargos cujas atribuições sejam tão complexas que pode ser necessário contar com a mediação de um psicólogo, apenas para conferir suporte para algumas avaliações comportamentais e levantamento de outros indícios manifestos aí por um candidato ao emprego. Agora, quando há o objetivo de conhecer possíveis condutas e comportamentos de candidatos, embora uma dinâmica de grupo seja muito utilizada, é necessário ter a certeza de que esse cargo implica em estabelecer interações com outras pessoas e tomar muito cuidado para aplicar uma dinâmica de modo racional, senão o resultado pode ser desastroso. E se não há a necessidade de conhecer como o candidato se comporte nas interações com outras pessoas, uma técnica comum de ser aplicada pode ser uma prova de conhecimentos, por meio da qual seja possível pré-estimar como que o candidato possa aplicar as suas competências, os seus conhecimentos, nas situações que sejam simuladas ali, por exemplo, no enunciado de um problema a ser resolvido. De todo modo, embora essas técnicas sejam aplicadas exclusivamente pelos analistas de RH responsáveis pelo processo seletivo, é recomendável que a decisão final pela contratação possa contar com o apoio do chefe de setor ou do supervisor do departamento que tenha levantado a solicitação da requisição para a nova contratação ou ali para a admissão. O que a gente deve considerar sempre é que cabe à gestão de pessoas ser a área que assuma a responsabilidade por identificar e contratar os melhores profissionais a ocuparem os cargos de funcionários efetivos em uma empresa. E, logicamente, nós estaremos falando aí, projetando aí a qualidade dos nossos talentos humanos, do nosso capital humano. Portanto, espero que esse breve videozinho aqui, de uma maneira bem objetiva, tenha servido para te mostrar o que a gente precisa considerar em todo esse mapeamento do processo de seleção, lembrando que vai ser, logicamente, consequência aí do momento que a gente já tenha consolidado o nosso recrutamento, e mais ainda, quais sejam as efetivas atuações do RH, inclusive dando essa ênfase de que é necessário contar também com o apoio dos gestores de outros setores, principalmente aqueles gestores que levantaram aí a requisição para uma nova contratação. Espero, portanto, que todo esse vídeo, nessa maneira diferente de ter sido apresentada, tenha ficado claro para você uma breve noção do que representa essa atmosfera, todo esse contexto a ser considerado na promoção de um processo seletivo para o emprego. Muito obrigado pela atenção e obrigado aqui por assistir esse meu vídeo.